Bom, pessoal, agora a gente vai entrar num tópico muito importante, né? Que é a corrente alternada, né? É importante porque é, a tensão, né, que chega às nossas residências, ela é alternada, né? Quando a gente pensa que aqui na região norte, né, 110 volts, né? Na verdade é 127, né? Mas não é 127 estático, né? Essa tensão aí, ela está oscilando. Ela está oscilando na forma senoidal, né? Como um seno ou um cosseno, tá? Esse 127 aí, na verdade, é uma média quadrática, né? Você pega a tensão, eleva ao quadrado, tira a média no intervalo, um período, e dá os 127 volts aproximadamente, né? Que chega nas nossas casas, tá? Bom, então, vou deixar aqui um pouco mais claro, né? Ó, fazer uma revisão aqui de corrente contínua, né? Só para a gente ver a diferença da corrente contínua para a corrente alternada, né? Então, na corrente contínua, né? Você vai ver as siglas, né? CC no português, né? Corrente contínua. E no inglês, né, nos equipamentos em inglês, nas fontes de carregador de celular, nos smartphones que vem, né, de fora, você vai ver a sigla DC, né, tá? Tanto CC quanto DC significam a mesma coisa, corrente contínua, né? Uma fonte de corrente contínua, a gente já viu, né, que o símbolo que a gente usa é isso aqui, ó, tá? São dois tracinhos, um maior que o outro, tá? Geralmente, quer dizer, sempre, né, o traço maior é o positivo, o menor é o negativo, tá? Então, isso aqui é uma fonte de tensão, né? É o símbolo para uma fonte de tensão contínua. Tá? Então, você tem aqui um V, né? Isso aqui gera uma diferença de potencial V entre os terminais, tá? Imagina aqui, né? Vamos fazer um circuito simples. Vou ligar esta fonte de tensão num resistor, tá? Exemplo prático, né? Pega uma pilha e conecta os terminais da pilha em um fio, né? O próprio fio já tem uma resistência, por menor que ela seja, né? Então, aqui tem uma resistência R, né? Bom, a gente sabe que essa corrente aí é proporcional à tensão, né? Pela lei de Ohm, né? A gente sabe que a gente pode escrever V como IR, né? A tensão vai ser o produto da corrente que passa pelo circuito pela resistência, né? Deixa eu fazer aqui uma indicação de que vou ter uma corrente aqui circulando nesse circuito, tá? Então, se eu isolar aqui a corrente, isso aqui vai ser tensão da fonte, por exemplo, 1,5 volts da nossa pilha ou 9 volts daquela bateria quadrada, dividido pelo valor da resistência total, tá? Então a gente já viu isso aqui, né? A gente já viu isso aqui ao longo do curso de eletricidade, né? E também agora no curso de magnetismo, tá? E se a gente faz um gráfico aqui, ó, dessa tensão, né? Quer dizer, dessa corrente medida no tempo, ou seja, se eu pego um multímetro, né? E meço, né? Essa corrente em algum ponto aqui, pego um ponto aqui qualquer, por exemplo, esse ponto aqui A, eu meço a corrente que está passando por esse ponto, né, no tempo, né? Eu vou medindo ao longo do tempo, né? O que a gente vai observar aqui é que essa corrente ela é estacionária, vamos dizer assim, né? Ela não muda no tempo, ela é estática, né? A palavra certa é estacionária mesmo, tá? Certo? Então isso aí é o significado da corrente contínua. Bom, já com relação à corrente alternada, né? Então a gente tem aí, né, um comportamento totalmente diferente, né? Deixa eu fazer uma divisão aqui, tá? Então agora a corrente alternada. Então a gente usa os símbolos, né? Você vai ver quase a nomenclatura, né? A sigla no inglês, né? AC. Né? E algumas vezes você pode ver também CA, né? Corrente alternada, tá? Como é que ela é? Ela é senoidal, tá? Ela varia como um seno, tá? Bom, antes de eu fazer o gráfico, né? Vamos ver a nomenclatura, né? Qual é o símbolo que a gente usa em circuitos elétricos? O símbolo é assim, né? Geralmente vai ser
um círculo com um tio dentro dele, né? Um acento como se fosse o acento de um tio, tá? Então seria assim, tá? Aí é claro aqui que a parte de baixo e a parte de cima são iguais, né? Então você tem que identificar, vai ter que ter um maisinho aqui em cima para dizer que esse aqui é o positivo e esse é o negativo. Apesar de que isso não interessa muito, né? Isso aqui é uma corrente alternada, né? Ela oscila entre valores positivos e negativos, né? Mas enfim. Então vou botar aqui o nosso V também, né? Agora esse V, essa tensão gerada, é uma função do tempo, né? Ela varia com o tempo, certo? E se eu fizer aqui um circuito, ou seja, pegar essa fonte de corrente alternada, ou seja, a tomada das nossas casas, e eu conectar aqui um resistor, não façam isso, tá? Obviamente, né? Não se deve fazer isso jamais, né? Quando você mexe com corrente alternada, né? Principalmente de alta tensão, né? Isso aqui a gente está falando aqui de 110 volts, pelo menos, né? Então aí, né, obviamente que existe um risco, né? Fazer o procedimento errado, você pode provocar um curto-circuito e coisas piores, né? Mas enfim, imagine aqui então uma fonte de tensão baixa, né? Ela aqui oscila aí em 12 volts e você liga aí num fio com resistência R, né? Então, essa lei aqui, ela continua valendo, tá? Você pode escrever isso aí também, né? Só que agora você vai ter, bom, vamos lá, né? Então você vai ter um V de T, que varia no tempo, né? A tensão varia no tempo. Então você escreve corrente vezes resistência, né? Então se você isola o I, a corrente, né? Ou seja, eu estou querendo saber, né? Qual é o valor da corrente, né? Que está circulando nesse circuito. Então, logicamente, pessoal, né? Se a tensão varia no tempo, a corrente também tem que variar, né? Então já vou botar aqui também essa dependência, né, no tempo, né? Ou seja, que é uma função do tempo, né? O I de T vai ser tensão no tempo sobre a resistência, tá? Então aí você vai ter também corrente alternada, né? Em vez de ter a fonte de tensão alternada gera uma corrente alternada, tá certo? É isso que vai acontecer. Claro, né? Para saber como é que isso aqui vai oscilar no tempo, precisa saber como é que a fonte oscila no tempo, né? A tensão da fonte oscila no tempo, né? Bom, isso aqui você vê aqui ao lado. Nessa fonte aí, pessoal, ó, posso escrever aqui, né? Ó, esse V de T aqui, ele vai ser uma amplitude vezes um seno ou cosseno. Tanto faz, né? Porque seno e cosseno são diferentes apenas por uma diferença de fase de π sobre 2, né? Então eu escrevo como um seno mesmo, né? Seno de ômega ft. O ômega é a frequência angular de oscilação da fonte. A fonte pode oscilar de várias formas, né? Você pode oscilar com 60 Hz, que é a tensão das nossas casas, né? Mas, a princípio, você pode oscilar com outras frequências, né? 60 Hz é o padrão, né? É o padrão residencial, né? Tá? Deixa eu circular. Se eu destacar essa fórmula aqui que é importante, né? É como a tensão de corrente alternada, ela oscila, tá? Vamos lembrar, né? Lá do curso de oscilações e ondas, né? Que frequência angular, relação de frequência angular para frequência linear, né? Frequência normal é ômega igual a 2πf, tá? Certo? Então, esse F aqui que é por 60 Hz, tá? Então, isso aqui, 60 Hz. Isso aqui é o padrão residencial. Tá? E como é que vai ser o gráfico, pessoal? Ó, é um gráfico de um seno, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, como é que a tensão varia no tempo. Então, você vai ver isso aqui. Um seno mesmo. Função seno. Tá? Esse máximo aqui, né? Isso aqui ele oscila entre o valor positivo, né? E valores negativos, né? Os máximos e os mínimos, né? É a amplitude de tensão. Isso aqui é o nosso V0. Tá? Então aqui seria V0 positivo e embaixo seria menos V0. Tá certo? Isso aí. Então, se você ver a corrente, como é que a corrente oscila? Bom, é fácil, né? Se eu tenho uma tensão, basta dividir pela resistência para ter a corrente, tá? Então, o gráfico aí da corrente, nesse circuito aí
com um resistor é similar, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, por isso que chama corrente alternada, né? Porque a corrente alternada devido à fonte ser alternada, né? Mas enfim, ó, então se eu fizer o gráfico aqui da corrente nesse circuito em cima, então você vai ver essa corrente oscilando entre valores positivos e negativos. O que significa uma corrente negativa? Significa que ela está indo e voltando, tá? Ela gira num sentido, depois ela gira no outro. Depois volta a girar no sentido horário, depois no anti-horário. E ela fica assim indefinidamente, né? Com a frequência de 60 Hz, né? No caso residencial, no padrão residencial, tá? Então, naturalmente a gente vai ter uma corrente máxima, né? E uma mínima. Isso aqui vai ser, né? Só pegar a fórmula aqui, ó. V de T sobre R. Então a amplitude de corrente vai ser V0 sobre R, né? Então ela vai oscilar entre valores V0 sobre R positivo e menos V0 sobre R, tá? Bom, antes da gente prosseguir, pessoal, é interessante a gente ver na prática, né? Como é que funciona, né, essa tensão aí, né? Um modo interessante de ver isso aí, né, em dispositivos da prática é a gente ver aqueles carregadores, né, de celular, né? Lá vai ter a tensão de entrada, a tensão de saída, né? É interessante ver esses aspectos aí, ó. Então observe, eu fiz aqui uma busca no Google, tá? Eu fiz essa busca aqui, ó, carregador de celular tensão, aí caiu nessa imagem aqui. Então isso aqui é uma fonte, né? Chama fonte ou carregador aí de um celular da Samsung aí, né? Smartphone da Samsung. Então tem algumas informações aqui que podem ser úteis, ó. A entrada, né? 100 a 240 volts, né? Significa que é bivolt, né? Então essa tensão aqui de entrada é a tensão das nossas casas, né? Ó, então esse plug aqui embaixo, esse aqui significa a entrada, no que vai entrar na fonte, né? Então esse aqui aceita tanto o 110 quanto 240, né? De um até o outro, né? Significa que vai funcionar aqui no norte, que é 110 volts, e também no nordeste, que é 220, tá? É o bivolt automático, né? Você não precisa mudar uma chave. Alguns aparelhos têm chave, né? Principalmente fonte de computador, né? Você tem que selecionar a fonte adequada. Se está no norte ou está no nordeste, ou outras regiões do Brasil, né? Conforme cada região. Aquele é chamado de bivolt automático, né? Basta plugar e vai funcionar, tá? Ele fala que aceita, ó, de 50 a 60 Hz, tá certo? Que é justamente o 60 é o nosso padrão aqui, né? Residencial, né? Isso dá uma corrente de 0,5 amperes, né? Amplitude de corrente, tá certo? Bom, agora o que vai no celular é diferente, né? O carregador aqui você pluga na tomada alternado, mas o que sai pelo USB, né? Essa coisa aqui é um caso aqui é um micro USB, né? O que vai no celular aí é corrente contínua, tá, pessoal? Aparelhos de eletrônica quase sempre serão baixa tensão. Além de baixa tensão, serão corrente contínua, né? A corrente que se move lá dentro né, de um celular é baixa tensão, tá? É 5 volts, né? No caso do carro, né? Bateria é o quê? 12 volts, né? Essas coisas sempre são baixa tensão, tá? Então o que esse adaptador aqui faz é converter a tensão alternada, alta, né? Na faixa dos 110 volts, em tensão contínua, né? E baixa. Aí, se você ver aqui a saída, então tem aqui tem uma inscrição aqui chamada saída. Então aqui ele tem duas saídas, né? Ele vai operar em 9 volts a 1,67 amperes ou 5 volts a 2 amperes, né? Então ele tem duas saídas aí, né? Depende do dispositivo, né? Então é 5 volts que entra no celular, né? É baixa tensão, tá certo? E contínua. Né? O símbolo também, eu acho que não dá pra ver aí pela figura, mas você tem aqui um tracinho reto e um tracinho tracejado. Geralmente isso aí também indica tensão contínua. Um traço sólido e embaixo um traço tracejado, né? Uma linha tracejada. E aqui, ó, eu sei que é alternado também a entrada, por quê? Porque tem um tio aqui, ó. Não dá pra ver, né? Mas tem um tio aqui, né? Qualquer carregador você vai ver esse tio. Corrente alternada, tá certo? Bom, agora vamos voltar, né, pro gráfico lá da corrente alternada. E vamos procurar entender o que é exatamente esse 110 volts, né? Que chega nas nossas casas, né?
Deixa eu subir aqui um pouquinho. O que é esse 110 volts? Que observe, ó. O 110 volts não é um amplitude de tensão, tá? Já vou mostrar para vocês que não é isso. O V0 não significa 110. Tampouco, né? Esse 110 aí é a média, né? Não pode ser a média. Ah, isso é a tensão média. Não é a média, porque a média é zero, né? Ó. Se ele oscila entre valores positivos e negativos, qual é a média? É zero. Simetricamente, né? A mesma faixa de tensão em cima, que tem em cima tem embaixo, a média no tempo é zero, tá? Então isso aí não é, né? Não é também a tensão média, né? Na verdade, 110 volts é o que a gente chama de tensão quadrática média. Vou explicar para vocês o que é isso. Ó. Essa tensão quadrática média, né? Foi um jeito, né, que deram para a gente tirar uma média que não fosse zero. Tá? Como é que faz isso? Você pega esse gráfico aqui do seno de ômega t e eleva ao quadrado, que aí fica sempre positivo. Aí tira a média disso e depois tira a raiz quadrada. Vai dar um número sempre positivo, sempre maior que zero. Tá? É isso que vai acontecer. Ó. Então deixa eu botar aqui a função, né, o v de t. Vou repetir lá, né, a tensão em uma fonte de corrente alternada, né? Então você vai ter uma amplitude de tensão V0 seno de ômega de F, né? F de fonte, T, tá? Então o que se faz? Pega e se eleva ao quadrado. Então você vai ter V quadrado de T. Isso aqui é V0 quadrado seno ao quadrado de ômega FT. Agora T é média. Claro, não tira no ciclo, né? Você não vai tirar a média, por exemplo, nessa faixa aqui, né? Que vai dar positivo, nessa outra faixa estaria negativo, né? Tira a média num ciclo, né? Pra pegar, né? Porque aí depois se repete, né? E como é que tira a média de uma função? É um integral, tá, pessoal? Basicamente você vai basicamente pegar a área embaixo da curva e dividir pelo intervalo de tempo, né? Grosseiramente falando, né? Vou fazer aqui, então essa média aqui, ó, a média dessa tensão ao quadrado, né? Ou seja, seria a média quadrática. Então você vai pegar essa função e integrar ela de zero até o período dela, né? Ou seja, um ciclo, tá? Então você vai pegar aqui, ó, V0 quadrado seno, opa, ficou feio aqui, seno ao quadrado de ômega ft, tá? dt. Claro, né? Depois eu vou tirar a raiz quadrada, porque senão isso aqui vai ter unidades de volts ao quadrado. E eu quero permanecer na unidade de volts, né? Tá? Então, ó, depois você vai tirar a raiz, tá? Tira a raiz aqui, tira a raiz aqui, tá? Isso aqui é o que se chama de VRMS, tá, pessoal? Isso aqui é muito, ó, aparece muito aí em vários lugares, né? Que é root mean square, né? É a tensão quadrática, é a raiz da tensão quadrática média, vamos dizer assim, né? Então isso aqui significa, né, se chama VRMS. A tensão quadrática média, serve esse termo aí, tá? Então, ó, basta efetuar essa integral, tá? Ó, a gente vai ter o V0 é uma constante, ele sai da integral, tá? Ele vai para aqui para fora, ó. Quando chegar aqui, eu vou tirar a raiz. Então ele vai sair da raiz também. Então, isso aí vai ser V0. Aí sobrou a raiz quadrada, né? Agora tem que integrar de 0 até t seno ao quadrado de ômega ft dt. Eu posso deixar para vocês, pessoal, fazer essa integral aí, tá? Não importa qual é a frequência, porque eu vou pegar num ciclo, tá? Esse valor aqui da frequência não vai fazer nenhuma diferença na média, tá? Vou deixar como tarefa para vocês fazerem aí, tá? Faça essas coisas, né? Porque o livro joga lá, faz o cálculo e vê o que vai dar, tá? Mas eu vou dizer o que vai dar para vocês. Você vai dar 1/2, tá? A tensão quadrática média, né? Quer dizer, a média do quadrado, né, de um seno ou cosseno é meio, tá? Então você vai ter aqui V0 raiz quadrada de 1/2, tá? Eu estou dizendo o seguinte, né? Eu devia ter feito um gráfico aqui, né? Mas deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó. O que eu estou dizendo aqui, ó?
Quando eu pego esse V, né, aqui, né, aqui, ó, e eleva ao quadrado, né, então deixa eu fazer um gráfico agora, né, desse V, né, ao quadrado, tá? V ao quadrado no tempo, em função do tempo. Então agora eu vou ter um seno todo positivo, né, um seno ao quadrado. Só ficou a parte de cima, tá? A média dessa função é isso aqui, ó. É esse valor aqui, que passa bem mais ou menos pelo meio aqui. Tá um pouco mais para baixo, né? Porque tem mais parte embaixo do que em cima. Tem mais área embaixo do que em cima. Tá? Esse meio aí, ó. Tá? Isso aqui é a metade. É metade da amplitude. Esse aqui é um meio, tá? Se isso aqui é 1, porque se o seno vai até 1, né? O quadrado de 1 também é 1. Então a média é meio, tá? Pode fazer aí, tá? Então, pode fazer esse cálculo aí em casa, tá? Então, voltando para cá, eu vou chegar no seguinte resultado, né? A tensão quadrática média vai ser, ó, V0, tô olhando para cá, tá? V0, raiz de 1 é 1, né? Então, V0 sobre raiz de 2. Isso aqui é um resultado importante, eu vou destacar. Então, é isso que a gente deve enfatizar, tá, pessoal? Aqui na região norte, deixa eu botar aqui na região norte, o nosso VRMS é de 127 volts, que a gente chama, né, popularmente de 110, né? Tá? Então é a tensão quadrática média que dá esse valor, tá? Não, isso aí, os 127 volts, não é nem a amplitude de tensão e nem a média, porque a média é zero, tá certo? No Nordeste, vou botar aqui também, né? Eu sei que em São Paulo também é 110, tá? Mas, enfim. Eu sei que em algumas regiões do Sul é 220 também, né? É meio complicado aí saber, né? Você tem que... Antes de você viajar para tal lugar, é bom saber, né? Porque apesar de celular, né, smartphone, ele ser bivolt, né? Impressoras, lasers geralmente não são bivolt, né? Então se funciona lá, não vai funcionar aqui, e vice-versa. Geladeira, provavelmente não é bivolt, né? Ventilador não é, né? Então tem vários equipamentos que não são bivolt. Geralmente eletrodomésticos grandes, né? Televisão é bivolt, né? Mas ventilador não é. Então voltando aqui na região Nordeste, né? Então lá o VRMS é de 220. Isso impacta em quê? Não impacta em muita coisa não, tá? Eu sei que geralmente o carregamento é mais rápido no 220, né? Eu sei que você vai carregar um carro elétrico, por exemplo, né? Tá chegando agora os carros elétricos, né? Se você tem uma tomada em 220 volts, ele vai carregar mais rápido, né? Apesar de que aqui na região Nordeste, né? As casas também tem um padrão, né? Na minha casa aqui tem padrão 220 também, tá? Geralmente, a maioria das tomadas são 127 aqui no Nordeste, no Norte, né? Mas tem algumas tomadas nesse padrão aqui 220. Principalmente aquelas, né, que vão ser usadas para ligar ar-condicionado. Bom, agora que a gente entende, né, esse conceito de tensão quadrática média, a gente pode dizer então entre que valor de tensão, né, a tensão aqui na região norte ela oscila, né? Se fizer um gráfico da tensão em função do tempo, quais são os valores máximos e mínimos, tá? Então isso a gente consegue calcular aqui, né? Então deixa eu fazer aqui o gráfico agora, tá? Então o padrão norte, tá? Tô supondo aqui o VRMS em 127, 127 volts. Como é que fica o gráfico da tensão? Não a tensão quadrática, mas a tensão. A tensão no tempo. Como é que vai ficar isso aqui? Bom, claro, né? Vai ser o nosso seno, tá? Mas a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é qual será a amplitude, né? Quanto é que vale isso aqui? Quanto é que vale o V0? É isso que eu estou perguntando, né? Se o nosso VRMS é 127. Agora é fácil responder, porque é só a gente manipular essa equação aqui, ó, tá? Se você fazendo aí o meio por extremos, né? Essa multiplicação cruzada, você vai obter que V0 vai ser raiz de 2 vezes o VRMS, tá?
Então, você vai multiplicar aqui, né, raiz de 2 por 127. A gente faz isso aí rapidinho na calculadora. A raiz de 2 é 1,41 aproximadamente, né? E o 127 multiplica. Então, opa, fiz errado aí, né? 1,41, né? Raiz de 2. Agora multiplica por 127. Então isso aí vai dar 179 volts, tá? Então isso aí é a amplitude de tensão na região norte aqui, tá? Opa, 179 volts. De novo, mais bonito aqui. Pronto. É isso aqui, tá? É claro que isso aí não é um número na prática útil, né? Que as pessoas sempre vão falar. Quando fala tensão na região norte, está se referindo a tensão quadrática média. Quadrática média, que é 127 volts, tá? Mas se eu fazer o gráfico aqui, então ele vai oscilar, né? A tensão, se você medir de fato com o multímetro, né? Não colocando o multímetro naquela parte de alternado, mas se botar na parte de contínua, você vai obter aqui, né? 179 volts positivo e aqui 179 volts negativos. Então, é nesses limites aqui que a tensão oscila. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é estudar, né, um circuito RLC sujeito, né, sendo alimentado por uma fonte de corrente alternada, tá certo? Bom, deixa eu subir aqui. Tá? Bom, isso aqui é algumas vezes chamado, né, de circuito RLC forçado, tá? Então vamos primeiro montar o circuito aqui, né? E a gente vai derivar, né, a equação diferencial ordinária que rege a dinâmica desse circuito. Bom, então aqui eu tenho a nossa fonte de tensão alternada, tá? Que é um V de T. Isso aqui está em série, né, com um resistor, um capacitor e um indutor, né? Eu vou botar aqui uma chavezinha, né? E aí a gente vai se perguntar o que acontece quando a chave que está inicialmente aberta é fechada, tá? Então, faltou aqui faltou o indutor, né? Tá aqui embaixo, certo? Então eu tenho um indutor de indutância L, um capacitor de capacitância C e um resistor de resistência R, né? Então a gente sabe, né, que a gente consegue montar esse EDO, né, percorrendo a malha, né? Lembra o procedimento, né? Você parte de um ponto qualquer e vai adicionando as diferenças de potencial elétrico, né, que cada dispositivo, né, coloca no circuito. Então, começando do ponto azul, né, esse ponto A, começando desse ponto A aqui azul e indo para cima, né? Então a gente tem o primeiro elemento que ele encontra aí, né, ao percorrer a malha é a tensão da fonte, V de T. Aí você vem, vai ter a resistência, né? Então a queda de potencial aqui é IR. Aí o próximo circuito é o capacitor. A queda de potencial é carga sobre capacitância. E o próximo é a indutância, né? Menos L dI dt. Aí você voltou para o ponto A, né? Portanto, você tem que ter a soma das tensões tem que ser zero, né? Pois bem, então a gente né, coloca a tensão para o outro lado da equação e reescreve a equação da seguinte forma: L dI dt mais IR mais Q sobre C igual a V de T. Sabendo, né, que nossa fonte de tensão é uma amplitude seno
de ômega F T, e sabendo que corrente é a derivada da carga no tempo, então a gente escreve nossa equação diferencial da seguinte forma: L, né, então isso aqui é a derivada segunda da carga com relação ao tempo, mais R, a corrente é dQdt, mais Q sobre C, igual a V0 seno de ômega Ft. Tá? Tá aqui nossa EDO, tá? Toda a física está contida nela. Da forma que está escrito aí, né? A gente tem apenas uma variável dependente, né? Que é o Q, e uma variável independente, que é o tempo, né? A gente tem isso aqui, né? Q que depende de T. A nossa pergunta é, como é que chega numa expressão para aquele T? Bom, pessoal, eu não vou resolver essa equação aí, tá? Que eu acho que seja um pouco complexo aí, né, para um curso de licenciatura em física. Apesar de que, assim, né, com as técnicas adequadas, né, ela é facilmente resolvível, né? Essa equação aí não é ela não é não linear, né? Ela é linear, tá? Você pode usar a técnica de transformada de Fourier, né? Tem também os livros, né? O Halliday e o Moisés usam a técnica de fasores, né? Para resolver essa equação. Então ela é resolvível, tá? Você consegue resolver ela e chegar na expressão para essa carga no tempo. Só que é complexo aí, né? Ou eu teria que ensinar vocês, né, o que é a transformada de Fourier. Eu teria que introduzir o conceito de fasor, né? Bom, vamos pegar aqui um caminho alternativo, né? Vamos tentar entender do ponto de vista qualitativo, né? Uma forma aí a gente ir para o simulador, né? Que a gente simula esse circuito aí, né? Então a gente vai lá para o Simufísica e vamos ver o que acontece aí. Bom, antes de ir para o Simufísica, né? Eu vou delimitar aqui uma condição inicial bem específica, né? Que seria o quê, né? Eu vou ter uma fonte externa alimentando o circuito, né? Então eu vou começar com um circuito descarregado. Quer dizer que a carga no capacitor num instante de tempo t igual a zero vale zero. E a corrente no circuito também é zero. Então o circuito começa sem carga e sem corrente. Isso aqui seria a chamada condição inicial do nosso problema, né? E tudo isso aqui é chamado PVI, né? Lá do curso de equações, né? Se chama PVI, né? Problema de valor inicial, né? Dado a nossa equação diferencial, nossa carga no instante inicial e nossa corrente no instante inicial, a gente consegue resolver o problema de forma unívoca, né? Existe uma única solução, né? Bom, mas vamos lá para o circuito, né? Então a gente vai montar isso aqui, a gente vai lá para o Simufísica, né? Aí entra no simulador, circuito RLC, tá? Vamos habilitar aqui começar com a corrente, né? Olha, eu tenho aqui uma fonte contínua, ela vira alternada se você deixar a frequência diferente de zero, né? Então ela já vira alternada, né? Naturalmente, né? Porque frequência zero seria contínua. Vamos botar a chave aqui, né? Para o circuito, para a fonte fazer parte do circuito, né? Então agora eu liguei aqui né? O circuito com a fonte. Vamos descarregar o capacitor. Bom, acho que é isso aí, né? Então, bom, vamos tentar aqui. Vou escolher aqui alguns valores aqui, tá? Que eu já fiz aqui uma certa prévia desses valores, né? Fica mais fácil explicar, né? Eu vou deixar a capacitância em 250 microfarad, né, para o capacitor. E vou botar o resistor em 1 ohms, tá? Ou seja, um fiozinho bem fininho aqui, tá? Pouca dissipação de energia. E a indutância do indutor aqui, né? Vou deixar em 15 mA, tá? Então tá isso aí, tá? Eu não tenho nem carga nem corrente no instante t igual a zero. Bom, a amplitude da fonte aqui vou deixar em 5 volts, tá? Vou aumentar aqui a velocidade da simulação para ser mais rápido, correr mais rápido.
Aqui eu vou deixar uma frequência arbitrária, vamos deixar uns 60 Hz, né? Que é a tensão residencial, né? Então, tem a nossa fonte oscilando em 60 Hz. Vamos ver o que acontece, né? Percebe que é uma dinâmica complexa aí, né? Já vimos, né? No vídeo passado, na aula passada, né? Que o circuito RLC, mesmo sem fonte, ele tem uma frequência natural de oscilação, né? A gente viu lá na aula passada, né? Carga e corrente, a carga máxima no indutor, né? No circuito em si, né? E a carga, quer dizer, a corrente máxima no indutor e a carga máxima do capacitor, elas trocam, né? Você tem a energia trocando de lado, né? Uma hora você tem energia magnética no máximo, depois energia elétrica, né? Você tem energia magnética e energia elétrica. A gente vê essa troca, né? Essa oscilação, né? Isso é chamada oscilação eletromagnética, né? E essa oscilação aí, essa frequência da oscilação, a gente viu que depende, né, da configuração do circuito. Depende fortemente da capacitância e da indutância e depende levemente da resistência, né? Depende da resistência, ela não faz diferença. Mas depende principalmente do valor da capacitância e do valor da indutância. Só que agora eu estou entrando com a fonte que tem sua própria frequência de oscilação, né? Que a princípio ela é outra, né? A não ser que seja coincidentemente igual, né? Ela tem sua própria frequência diferente da natural. Então você percebe aí que é uma dinâmica complexa, né? O circuito tenta oscilar com a sua frequência natural, mas tem uma fonte externa jogando energia numa frequência que é diferente da frequência natural do circuito. Então, vou botar aqui para simular, mas perceba que vai ser uma dinâmica aí, né? Complexa, vamos dizer assim, né? Bom, vamos ver o que acontece com essa da Hertz, né? Perceba, ele estava amplificando, depois ele já, a amplitude da oscilação já diminuiu, aumentou de volta, né? E é claro que naturalmente, né, ele vai tender para um regime quase estacionário, né? Basicamente é um regime periódico, né? Em todas as hipóteses, em todas as condições iniciais, ele vai tender, em todas as condições iniciais e para todos os parâmetros, o sistema vai tender, né, para um estado periódico, né? Uma oscilação periódica, né? Acabou aí já, tá? Ele ia crescer aqui, ele baixou e ficou, tá? E é isso aí, vai ficar assim para sempre, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é variar a frequência dessa fonte externa, né? Eu posso querer variar aqui mesmo, né? Mas você pode reiniciar também, tá? Tanto faz. Se eu pular para 100, vou fazer aqui mesmo manualmente, 120. Perceba que ele variou aí bastante, né? Ele está aí ainda na parte no transiente, né? E em breve ele chega no estacionário, né? Mas ele está aí meio que oscilou. Você percebe que a amplitude da oscilação está menor do que antes, né? A amplitude que eu falo, né, é a distância do máximo para o mínimo, mas essa é a amplitude. Quer dizer, do meio para o máximo, né? Do máximo para o mínimo é o dobro da amplitude, né? Perceba que ele estacionou aí, né? Ele atingiu o regime periódico com uma amplitude um pouco menor. Então a conclusão que a gente tem aí é que a amplitude aí depende fortemente aí da frequência do oscilador, né? Eu posso ter 200 se quiser, né? Então ele vai ter o transiente e, né, ficou aí, ó. Quer dizer, ainda está atingindo o regime estacionário, né? Enquanto ele atinge aqui, vamos ligar aqui a energia, né? Você tem as trocas de energia, ó, né? Um negócio meio caótico, percebe aí, né? Quer dizer, não é caótico, né? No sentido matemático da palavra, mas ele está ainda no regime estacionário, no regime transiente, né? Mas aí ele já atingiu o regime estacionário, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, né? Ele tá estacionário, pode ver aqui, tá vendo, ó? Quer dizer, né, o estacionário que eu falo é o periódico, né? O estacionário não estaciona nunca, né? É o estado periódico, né? Mas perceba que a amplitude fez diminuir ainda mais, né? Bom, eu vou reiniciar aqui, tá? Porque senão vai demorar muito a oscilação aí, né? Voltando aqui, né? Então perceba, se eu começo do início, né, ó, ele vai ter o transiente, depois estaciona, né? Eu posso insistir em aumentar a frequência, mas a gente já sabe o resultado aí, né? A nossa intuição diz que deve diminuir a amplitude da oscilação. Ó, eu estou aí agora em 502 Hz, a amplitude da oscilação ele está menor, né?
E deve ficar assim para sempre, né? Já praticamente ele deve ter atingido aí, está atingindo ainda, né, o regime periódico, né? Então a pergunta é, existe uma frequência aí, né, que dá amplitude máxima da oscilação da corrente, né? Da corrente no circuito, né? A resposta é sim, né? Acho que a gente já consegue chutar isso aí, né? Que frequência seria essa, né? Seria a frequência de ressonância, né, do circuito, né? Se o circuito oscila com frequência própria, né? E a fonte externa atinge essa frequência, né? Claro que elas vão casar, né? Você vai ter uma amplificação, né? Do movimento aí do circuito, né? Da corrente no circuito, né? Basicamente o que eu quero dizer é que o circuito vai absorver a energia da fonte de forma otimizada, né? A melhor forma dessa absorção ocorrer é quando a frequência de oscilação da fonte externa fica igual à frequência de oscilação do circuito RLC, a frequência natural, né? Vou parar aqui, vou travar aqui. Bom, pessoal, então vamos calcular, né, essa frequência aí de oscilação natural do circuito, né? Então vamos lembrar a fórmula que a gente aprendeu na aula passada, né? Então, tá aqui. Frequência de ressonância do circuito RLC, né? Isso aqui é ômega 0, né, para diferenciar, né, da frequência da fonte, né? Isso aqui é a frequência da fonte, tá? Já aqui é a frequência de oscilação natural do circuito. Então, ômega 0 é igual a raiz quadrada de 1 sobre LC menos R, né? Só um pouco para cá, R sobre 2L ao quadrado, tá certo? Essa aí é a nossa frequência de ressonância, né? Convém destacar aí, né, que se a resistência for muito pequena, de tal forma que esse termo aqui seja muito menor do que esse, a gente naturalmente pode desconsiderar esse segundo termo, né? Isso acontece muitas vezes, tá? Em resistências baixas, a gente despreza esse segundo termo do radicando, tá certo? Em outras palavras, né? Se R sobre 2L ao quadrado for muito menor do que 1 sobre LC, muito menor aí é o que? É tipicamente 1000 vezes, tá? Um fator 1000, né? Se esse termo aqui for 1000 vezes menor que esse, por exemplo, então você pode dizer, né, que a frequência natural de oscilação do circuito é 1 sobre raiz de LC, tá? Somente nesse caso, tá, pessoal? Na dúvida, eu preciso comparar aí, para saber se pode usar isso aqui ou não. Bom, vamos então chegar num número para isso aí, tá? Então lá do circuito, ó, os parâmetros do circuito são capacitância 250 microfarad, indutância 15 milihenries, resistência 1 ohms, tá? Então vou voltar aqui, vou subir um pouquinho aqui, tá? Vou colocar aqui esses parâmetros aí, tá? Capacitância 250 microfarad, indutância 15 milihenries e a resistência, né, que está faltando, 1 ohms, tá? Bom, vamos calcular a frequência. Naturalmente aqui, pessoal, é bom a gente saber disso, né? Ninguém trabalha com ômega 0 na prática, né? Assim, na física a gente adora usar essa frequência angular, né? Porque nas fórmulas fica fácil, né? Que você não precisa carregar aquele 2π, né? Mas na prática ninguém fala frequência em radiano por segundo, né? A gente fala frequência em hertz, né? Quer dizer o seguinte, né? Ó, a gente sabe que ômega 0, né? Se o ômega é 2πf, então ômega 0 vai ser 2πf0, né?
O que eu devo destacar aqui é que isso aqui tem unidade de radiano por segundo. Já isso aqui tem unidade de hertz. Né? E na prática, a gente usa isso aqui, é hertz. Né? Frequência de Bluetooth, frequência de oscilação da onda, da luz visível, né? Tudo a gente usa, né? Frequência do sinal do Wi-Fi é sempre em hertz, megahertz, gigahertz, kilohertz, né? Então já vou botar a fórmula em termos de F, né? Ou seja, vou pegar a equação de cima, tá? E isolar o F nela, né? Ou seja, com o ômega 2πf, então isolando o F, ou seja, passando o 2π para o outro lado, a gente vai ter 1 sobre 2π, raiz quadrada de 1 sobre LC, menos R sobre 2L ao quadrado. Tá? Agora sim. Vou colocar esses valores e encontrar a frequência de oscilação natural do nosso circuito. Eu vou abrir aqui, né, o Maple para chegar rapidamente, né, num valor para esse F0. Né? Então, vou pegar aqui o teclado. Então, ó, F. Isso aqui é 1 sobre 2π. Né? Que multiplica a raiz quadrada, né? De todos esses termos aí. Né? Raiz de quê? Raiz de 1 sobre LC. O L é 15 milihenries, né? Nunca esqueci de botar tudo no SI. Tá? Então é 15 vezes 10 a menos 3 Henry. Capacitância é 250 vezes 10 a menos 6 Farad. Né? E agora, né? Agora o segundo termo do radicando, menos, aí tudo isso aqui ao quadrado. Ó. Aqui vai ter o que? A resistência 1, já está no SI, dividido por 2 vezes a indutância de novo, né? 15 vezes 10 a menos 3. Né? No Maple, nesse E menos 3, significa, né, vezes 10 elevado a menos 3. Né? É uma forma rápida de escrever. Então, bom, aqui a gente pega esse pi aqui, vamos dar um 3.1415 aí mesmo, tá? Para não ter que usar um outro comando aí. E numericamente, olha, então a frequência de ressonância daquele circuito nosso aí é 82, aproximadamente 82 Hz. Vou anotar esse resultado aí, tá? Então, usando os valores, isso aqui é aproximadamente, vou botar igual mesmo, tá? Ficou bem próximo, né? De 82 Hz. Então, se perguntasse, né, qual a frequência de ressonância, você iria calcular e responder isso aqui, tá certo? Bom, é interessante, pessoal, a gente responder, né? E se a gente usasse a fórmula como está aqui, ó, sem o segundo termo do radicando? Será que isso aqui seria uma aproximação boa nesse caso aqui? Ó, isso a gente responde rapidamente, né? Ó. A gente pode fazer o quê? Vamos lá no Maple e a gente pode apagar isso aqui, ó. Chamar isso aqui de zero. Vou botar aqui até explicitamente esse zero, ó. Ou seja, nada, nem precisa, né? Terei aquele segundo termo. Qual vai ser então a resposta? Vamos fazer aqui, eu vou dar um Enter agora, ó. Ele variou um pouquinho, tá? Variou de 82.0 para 82.1.2, né? Aproximando. Então percebe que usar aquela equação de cima é uma boa aproximação, né? Você tem um erro muito pequeno. Mas deixa lá, vamos usar, né, o valor exato mesmo, tá? Agora eu vou voltar lá no símbolo física, né, e encaixar, né? Eu vou entrar em ressonância, né, com o circuito. Então, vou voltar lá no Maple, né? Aqui eu vou reiniciar, tá? Então, observe, mesmos parâmetros aqui. Então, ó, eu lembro que eu tinha que começar em 60, né? Vou voltar por 60. Vou botar aqui manualmente. Pronto. Ó, então 60 a gente obteve um comportamento ali, né, meio esquisito no início. Acho que eu posso tirar isso aqui, esses gráficos aqui, não preciso olhar para isso agora, né? E o interessante aqui é olhar para o regime periódico, né? Onde é que a amplitude da oscilação estabiliza, né? Lembrando que esse gráfico aqui é corrente, tá? A gente está medindo a corrente no circuito em função do tempo.
Estabilizou aí enquanto, olha para cá, ó, isso aqui é 1 ampere, né? Porque isso aqui é mil miliamperes, né? 1000 miliamperes é 1 ampere. Então, tem uma amplitude aí de 1 ampere, tá? Ó, agora eu vou tentar aproximar da frequência de ressonância. Vamos dar um 70. Ele não está aceitando não, melhor fazer manual mesmo, né? Então, você percebe aí, né? Espera um pouquinho até estabilizar. Ó, ele percebe que ele aumenta, né? Mas depois ele caiu, né? Ele ainda está entrando no regime periódico. Bom, aqui ele já entrou. Bom, tá entrando ainda, né? É, mais ou menos entrou, tá? Ó. Então aqui eu tô em 2 amperes, né? Eu tô com o dobro de antes, né? Eu fui 11 Hz na direção da ressonância, né? Que é 82. E eu dobrei, né, a amplitude da oscilação da corrente, né? Bom, eu posso aí agora, acho que agora eu já posso ir direto para o 82. Né? Você percebe aí, ó, já tá, deu uma mudança boa aí. Eu tô indo para 4 amperes aqui, ó. Passei de 4 amperes. Está em 4,5 mais ou menos. 4,6 amperes. 4,7. 4,8. Quase 4,9. Né? Ele está estabilizando, né? Percebe que ele está, ó. Ele deve parar em 5 amperes. 4,9. 5 amperes, tá? Percebe aí, ó, 5 amperes, né? Isso aí deve ser o máximo da amplitude que eu consigo, porque eu tô na ressonância, né? Você pode imaginar, né, como se fosse, né, a fonte aqui, né, e o circuito fazendo isso, né? Eles estão oscilando em fase, na mesma frequência, né? Na mesma fase, mesma frequência, tá? Se eu passar um pouquinho mais, ó, eu posso ir aqui para 80 dá para 86, 85 mesmo. Bom, tem que esperar um pouquinho ele, né? Ele chegar no regime periódico. Dá para perceber aí que ele não vai voltar para a amplitude que tinha antes, né? Que era 5 amperes, ó. Que eu passei do ponto, né? Eu passei da ressonância. Então a questão não é você ter alta frequência da fonte externa ou baixa frequência. Não interessa a frequência, interessa que ela esteja em cima da ressonância, né? Então aqui ele parou, né? Está um pouco próximo, né? Mas 4,4. Percebe que ele não vai chegar em 5, né? Ele já está estabilizando aqui, ó. Ele está chegando em 4,5 amperes, né? Certo? Se eu for um pouco mais, a gente já sabe o que vai acontecer, não? Se eu for aqui para 99, deve cair aí bastante, né? Então isso aí é o significado da ressonância, tá, pessoal? Na ressonância, essa transferência de energia, né? Essa transferência de energia da fonte para o circuito, ela é otimizada, ela é máxima. É o máximo que você consegue transferir, tá? A mesma analogia aí, pessoal, você pode fazer com o oscilador massa-mola, tá? É a mesma coisa. Você tem um bloco que oscila por conta própria, né? Se você puxa ele e solta, ele vai estar lá oscilando esse bloco. Se chama massa-mola, né? Um bloco, né? Bota uma superfície lisa, com pouco atrito, puxa, ele vai ficar oscilando. Mas se você vem dando tapas nele, nem sempre você vai amplificar o movimento, né? Esses tapas que você der no bloco tem que estar em ressonância, ou seja, na mesma frequência natural. Porque senão ele vai entrar em conflito, né? Vai haver uma interferência aí, né? Que não é construtiva, né? O que acontece aqui é uma interferência. Você pode entender aí como uma interferência, né? Para ela ser construtiva o tempo todo, as frequências de oscilação, né, da fonte externa e do sistema tem que ser iguais.